Mas se você não conseguiu definir, eu quero adicionar um recurso para te ajudar. Então, é isso que a gente vai começar conversando aqui. Primeiro, você vai responder as seguintes perguntas num papel, colocando uma escala de 0 a 10, onde 0 é igual a nada e 10 é igual a amo. Pare e pense. O quanto que você gosta de um produto ou um serviço que você pensou? E aí você vai colocar na escala de 0 a 10. O quanto você tem habilidade naquilo que você deseja, principalmente se for um serviço, né? Realizar um serviço. E aí você coloca a nota na frente, de 0 a 10. A outra pergunta é, qual a demanda? Ou quantas pessoas elas procuram esse produto ou serviço na sua região, na cidade onde você mora? E aí você vai colocar de 0 a 10. Certinho? Então pense aí, vamos dar um tempinho, né? No teu caso. Bem, se a sua resposta ela for abaixo de 5 para a pergunta 1 ou para a pergunta 3, qual que é a pergunta 1 e a pergunta 3? O quanto você gosta do produto ou serviço que você colocou, que você pensou? E qual que é a demanda, né? Quantas pessoas procuram esse serviço ou esse produto na cidade onde você mora? Se a resposta for abaixo de 5, então é melhor você considerar uma outra área de atuação, uma outra prestação de serviço ou um outro produto. Por quê? Porque, primeiro, se você não gosta do produto ou do serviço, você vai durar pouco quando surgir os obstáculos. E os obstáculos, como nós vamos ver, eles vão impedir, se a pessoa gosta pouco, de ter animação, de ter empolgação, de ter contentamento, de se envolver, aquela paixão que o cliente percebe nos olhos, né, da pessoa, do prestador de serviço ou do vendedor. Por exemplo, imagina um professor que ele explica um assunto de modo empolgado, ele se envolve com o assunto, ele ilustra, ele vive aquilo. Concorda que esse professor é um professor interessante, né? Agora, imagina um outro professor que ele só passa as informações na lousa. Ele só cumpre tabela. Ele só está lá porque tem que ganhar o salário dele no final do mês. Qual dos dois vocês acham que os alunos eles vão aprender a gostar ou vão se identificar logo de cara? Não é aquele que é empolgado, que fala com paixão, com emoção, que vive, que ilustra. A mesma coisa seria se você escolher um serviço ou um produto no qual você não gosta. As pessoas elas vão perceber. Não vai ter o brilho nos olhos, não vai ter empolgação. Qual vai ser o resultado? Não vai gerar engajamento ou não vai gerar vendas ou a prestação de serviço. Então, nessas três perguntas, é importante que seja de 5 para cima, pelo menos 5, nas três. O quanto você gosta do produto que você deseja oferecer ou do serviço, o quanto você tem habilidade naquilo, razoável habilidade, você não precisa ser um expert, mas você tem assim uma razoável habilidade, consegue fazer o produto ou prestar o serviço, e as pessoas na sua região, elas procuram isso? Elas procuram, tem demanda, tem necessidade? Então, se tiver, significa que você escolheu o produto ou o serviço certo. E agora é importante a gente começar a trabalhar em cima disso. Por quê? Isso tem a ver com o tema dessa noite. Elementos que sustentam o negócio do absoluto zero para chegar aos 4 mil por mês. Um dos elementos se chama perseverança. Eu fui pesquisar o que o dicionário Aurélio digital, como que ele define perseverança. Sabe qual que é a definição? Qualidade da pessoa que persiste, de que nunca desiste. Aí cito um exemplo. Conseguiu o trabalho pelo seu excesso de perseverança.
Sabe quais são os sinônimos para perseverança? Persistência, constância, afinco, firmeza, teimosia. Teimosia de perseverança. Sabe qual que é o oposto, o antônimo de perseverança? Desistência e inconstância. Lá surge uma frase, ouça essa frase. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. E essa frase é atribuída a Samuel Johnson. Olha a história de Samuel Johnson. Ele nasceu em 1709 na Inglaterra. E quando ele era jovem, ele foi obrigado a abandonar os estudos em Oxford, na Inglaterra, porque não tinha muito recurso financeiro. E aí ele passou a ganhar a vida de que modo? Ele era um preceptor. O que é um preceptor? É uma pessoa que é incumbida de acompanhar e dar educação a uma criança, a um adolescente. Uma espécie como se fosse uma babá e depois fosse um instrutor ali que estava junto de um jovem. Além de ser essa pessoa, dessa função, ele também se tornou tradutor. Aí o que ele fez? Ele ajuntou dinheiro e ele fundou uma escola particular. Só que sabe o que aconteceu com Samuel Johnson? Ele fracassou no seu primeiro empreendimento. O que ele faria? O que você, melhor, faria se estivesse no lugar dele? Você desistiria ou você criaria outros meios para chegar onde você deseja? Interessante que, lembra a frase dele? Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Samuel Johnson, ele é conhecido na Inglaterra como sendo escritor, pensador inglês, e ele deu notáveis contribuições à língua inglesa, se tornando poeta, ensaísta, moralista, biógrafo, escritor, entre outros. Notou o que aconteceu durante a vida dele? Ele teve obstáculos, teve desafios. E o que ele precisou fazer? Perseverar. Mesmo no seu empreendimento não dando certo no início, ele precisou perseverar. Moralista, biógrafo, escritor, entre outros. Notou o que aconteceu durante a vida dele? Ele teve obstáculos, teve desafios. E o que ele precisou fazer? Perseverar. Mesmo no seu empreendimento não dando certo no início, ele precisou perseverar.